Eu cheguei, podcast que está entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde, em nome de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Reserva. Pensou futebol, pensou reserva. E a Mil, o melhor plano do Brasil. Imagina uma figura que representa o Rio de Janeiro, carioca da gema, e que virou sinônimo de flores. Eu estou falando do Álvaro da Camélia, que nos deixou no dia 19 de setembro. Mas ele deixou também um legado. Alvinho da Camélia, também vivendo de flores e com essa vocação para criar, construir amizades e manter os amigos. Alvinho da Camélia, prazer em tê-lo aqui. Pô, Zé, que prazer te receber. Você que é amigo, irmão do meu pai, né? Posso dizer que aproximadamente uns 50 anos de amizade, que eu, ao longo dessa minha trajetória acompanhando o paizão, já te curto aí, na base dos 25, a gente já tem andado junto. É verdade. Eu me lembro do Alvinho da Camélia no colo, bebezão. Olha o bebezão como é que cresceu. Como é que surgiu esse amor pelas flores da família que vem lá do seu João, né? É a floricultura, a Camélia Flores, ela é centenária, e o cultivo seu avô já começava a construir essa linda história de vida, né? Foi uma coisa assim que foi surgindo muito naturalmente. O meu pai, junto com meus tios, Gilberto e Sérgio, e com meu avô João, eles plantavam frutas e legumes lá no Alto da Boa Vista e traziam essas frutas e legumes para vender no mercado que tinha na Praça 15 antigamente. É o velho mercado. E quando eles traziam essas frutas e legumes, eles passavam ali na Praça Olavo Bilac, no Mercado das Flores, e os comerciantes falavam: de onde vocês vêm? Vocês não podem trazer também umas folhagens para gente? Umas flores? Aí eles passaram a trazer algumas flores também, agapanto, umas folhagens, hortênsia, e traziam flores para os comerciantes. E com o tempo, antigamente, lá nesse Mercado das Flores, não podia ninguém ter loja ali, só eram os comerciantes, era um grupo fechado, só portugueses. E aí, com o tempo, eles acabaram fazendo muita amizade com esses comerciantes e surgiu a oportunidade do meu avô João comprar um box lá, o box 8, onde até hoje funciona a Camélia Flores, de 3 irmãos, que ele comprou esse box 8, que já era o nome de Camélia Flores, que a Camélia Flores, na verdade, existe desde que esse mercado foi fundado em 1908. Então, já era o nome de Camélia Flores. Agora, flor é uma mercadoria que não sobrevive por muito tempo. Como é que você mantém essas flores vivas na loja da Camélia? Então, essas flores, elas são acondicionadas em câmara frigorífica, a gente tem geladeiras, e a gente está sempre, na verdade, comprando elas muito fresquinhas. Na verdade, a intenção é que a flor chegue e já saia logo no primeiro ou no segundo dia para a casa do cliente. E é assim que funciona. Aí já vai para o vaso e tal, e os vasos em si, as orquídeas e tal, dura mais. O Álvaro foi o maior exemplo do que é fazer marketing com pouco dinheiro ou com nenhum dinheiro. À base de amizade, ele conseguiu construir uma marca, a Camélia Flores. E o Alvinho hoje segue esse legado do papai. Ele te passou isso ou você foi assimilando aos pouquinhos? Não, isso eu fui realmente assimilando aos pouquinhos. Eu comecei, na verdade, a trabalhar com meu pai muito novo, porque quando eu tinha 13 anos de idade, parece que antigamente a gente amadurecia mais cedo que a garotada de hoje. Eu, quando eu tinha 13 anos, eu lembro que eu pedi um aumentozinho na mesada para ele. E como ele começou a trabalhar muito novo, para ele trabalhar novo era normal. E aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, quando você sair do colégio, você vem aqui para a loja, que eu estudava em Ipanema, a loja no centro, saía do colégio 12:30, vem para a loja todo dia que eu vou te dar um reforço no final da semana para você ter uma mesada melhor. Aí só fui perceber tempos depois que ele fez isso, mais para eu me ter mais perto dele, que meus pais eram separados, passava com ele só no final de semana. E era um jeito de eu estar com ele todo dia, aí ele saía da loja, me deixava na casa da minha mãe, e sim. Mas comecei a trabalhar com 13 anos. Então, como eu comecei a trabalhar muito novo, já comecei a acompanhar ele muito novo. Eu
novo eu já ia nas festas do Jorge Perigeiro, do Pandeiro de Ouro, e já acompanhava. Ele me levava para tudo. Era para lançamento de livro, para missa de 7 dias, qualquer coisa que tinha, meu pai estava lá e ele falava, vamos que é importante ir. E eu aprendi a estar com ele em tudo que é lugar. E, na verdade, o grande cartão de visita, assim, que abre as portas realmente é a gente pegar e contribuir com as nossas flores, dar as flores de presente, chegar com as flores num local. É um grande cartão de visita. O que me chamava a atenção no Álvaro da Camélia também é quando ele chegava e dizia para mim, pô, eu acordo há tantas horas. A que hora você acorda para trabalhar? A gente acostumou sempre a acordar às 5 horas da manhã, 10 para as 5. Acordar cedo foi sempre o nosso lema. Sair cedinho, até porque a gente sempre morou na Barra, aí para não pegar trânsito vai para o centro, mas eu já peguei essa moleza assim de sair de casa, já acostumei saindo 5h30. E ele saía mais cedo ainda, ele, antigamente. Eu conheci o trabalho do teu avô, o seu João, e através dele a gente conheceu Arthur Sendas, o Paulo Giovanni, que trabalhava com a gente na rádio, o Antônio Lopes, correndo lá no Alto da Boa Vista, e o Álvaro não corria, mas estimulava eles a correrem lá no Alto da Boa Vista de manhã cedinho, cara. Você se lembra disso? Eu não lembro, porque realmente eu era muito jovem, como eu tinha esse espaço assim de pais separados, né? Não convivi muito com isso. Mas estava sempre nas festas do Alto da Boa Vista. Meu pai fazia um futebol lá, uma vez por semana, que ia o Boechat e o Aziz Ahmed, e uma turma assim do jornalismo que já tinha essa pelada assim certa lá no Alto da Boa Vista. E eram peladeiros, o Boechat não podia ver uma pelada. Ficou marcada essa pelada lá, era certa. Mas realmente eu lembro muito dele falando de que jogava sueca com o seu Arthur, tinha sempre lá esse bate-papo. Até, inclusive, no dia que o seu Arthur morreu, ele esteve com o seu Arthur. À tarde. À tarde. Eu não esqueço, acho que foi dia 18 de outubro, porque é o dia do aniversário do meu irmão. E aí ele esteve com o seu Arthur, ia ter jogo do Vasco no dia, e ele esteve com o seu Arthur à tarde, eram muito amigos. E uma coisa que eu notei no Álvaro, o Álvaro morreu com 84 anos, mas o Álvaro era muito emotivo. Quantas vezes falando no telefone comigo, de repente ele começava a chorar. É verdade. Do nada. Não é? Ele estava tão sensível assim ultimamente? Tava. Engraçado, meu pai, ele andava falando tão sereno, tão tranquilo. Não sei se ele já tinha alguma mensagem divina de que ele estava para partir. Ele já estava programando você para seguir. Isso já há muitos anos. Tempo. Há muitos anos. Tanto que ele pediu para eu divulgar o nome Alvinho da Camélia. E isso foi uma vontade dele que eu dei sequência de... Até nas redes sociais, o Alvinho da Camélia, já há algum tempo ele pediu para divulgar. Exatamente. Não é? E aí eu sinto que ele estava muito sereno, muito tranquilo, ele já mandava umas mensagens assim... Teve até uma mensagem que ele mandou para um grande amigo nosso, para o Paulo Badim, que ele falou assim, quando eu partir eu vou deixar muita saudade, tenho certeza. E ele estava vivendo a vida de bem com a vida, estava muito ativo, dirigia, trabalhava, jogava a sueca dele todo final de semana no quiosque ali em frente ao Beton, terça-feira na casa do João Barreto, da Orla Rio. Isso era a programação dele garantida. E trabalhava pelo menos 2 dias por semana e ia para a cidade. Mas aí ele partiu da forma que ele sempre sonhou, ele sempre falou assim, não, no dia que eu... quero que Papai do Céu, quando me levar, me leve assim, num estalar de dedos. Sereno, né? E foi o que aconteceu. Não estava com nenhuma doença, não estava sofrendo de nada. Foi tranquilo. O pessoal da sueca que te alertou que ele não estava atendendo o telefone? Foi exatamente. Porque no sábado de manhã, normalmente nunca nós nos falávamos, nem no sábado, nem no domingo, pela manhã, por conta dele ir para a sueca. E eu passava por ali caminhando, eu via... com o seu Neca, o Neca do Três Poderes, o Paulo Correia, o seu Max do Mundial. E foi exatamente o Paulo Correia que me alertou, grande irmão da vida dele. O Paulo Correia que me ligou, que ele falou assim, Alvinho, teu pai não apareceu na sueca hoje, não está atendendo o telefone, eu estou estranhando. Dá um pulinho lá para ver se aconteceu alguma coisa. E aí... Isso no Atlântico Sul? Não, ele estava morando ali no Barra Mares. Barra Mares. E aí eu peguei e... saí, eu estava ali pela Barra, Paulo Correia me ligou por volta de 6 horas da noite, imediatamente eu fui lá.
E aí, quando eu cheguei, já acordei, já encontrei meu pai já na cadeira, desfalecido. E realmente foi uma emoção muito grande. E aí a gente vai tentando levar a vida, né? Porque a gente tem que seguir a vida, não tem jeito. Mas o exemplo que o Álvaro deixou para você, para o Dudu, para o Matheus, é algo que enriquece a tua própria história de vida, né, Para a Alvinho? família toda, para meus irmãos também do primeiro casamento, Flávio e Simone. A gente, graças a Deus, tem uma família muito harmoniosa, todos se dão muito bem. Então, Quem é que mora no Alto da Boa Vista hoje? Não, então, aquela casa do Alto da Boa Vista, hoje já não é do meu pai já há algum tempo. Ele estava morando ali no Barra Mares mesmo. Mas os meus irmãos, todos nós, a gente lembra dele assim, toda hora parece uma surpresa. Chega alguém que fala, pô, como o seu Álvaro me ajudou? O seu Álvaro me ajudou a arrumar minha barraquinha que eu vendo legumes na feira. O seu Álvaro me ajudou a arrumar o meu ponto que eu boto a minha van não sei aonde. Toda hora surge uma novidade. Então, isso realmente... Ele sempre foi um cara que procurou fazer as coisas para ajudar o próximo em silêncio, não divulgava pra gente. Não, e uma coisa que eu quero revelar para vocês, e o Alvinho é testemunha, quando o Álvaro começou a divulgar a Camélia Flores, era na Rádio Globo que eu trabalhava, com os amigos todos, o Mário Liz dava uma força tremenda para o Álvaro. Ele também mandava flores para aniversário de 15 anos de uma menina, uma comunidade carente. Exato. Ele fazia. Isso era um exemplo que empolgava, todo mundo comentava. Ó, o Álvaro da Camélia mandando flores para fulaninha. Aí já foi até comigo, porque quando começou o projeto de implantação das UPPs, eu já tenho esse hábito de colaborar com a Polícia Militar há muito tempo, que foi da forma como ele me ensinou a fazer. E quando começou a implementação das UPPs, uma das primeiras, se eu não me engano, foi na Providência, e aí chegou uma moça lá da comunicação, da Polícia Militar, e falou assim, a gente está começando, para não chegar só com policiamento, a gente quer estar mais próximo da comunidade. E tiveram a ideia de fazer um aniversário de 15 anos. E eu achei aquilo muito incrível. É legal. Porque, às vezes, na comunidade, muitas meninas estão fazendo 15 anos e não tem a possibilidade de ter uma festa. E aí, o que acontece? Se os comerciantes, eu, por exemplo, que as flores, para mim, já saem num custo mais acessível. Se eu der as flores, o outro que tem uma padaria dá um salgadinho, aí o outro que tem um depósito de bebida dá umas Coca-Cola. Aí, no bolo, faz uma festa, um outro bota um sonzinho. Fizeram uma festa lá para as meninas, e aí, qual foi a ideia? Todas as meninas que estavam completando 15 anos naquele ano, cada uma vai poder levar 6 convidados, por exemplo. E aí foi uma forma de fazer uma festa de 15 anos. Legal. E que eu achei incrível. Eu acho até que isso até deveria acontecer com mais frequência, porque foi uma ideia muito legal, muito inclusivo, uma ideia muito bonita. E eu tive o prazer de participar disso. E até depois já tive outras ações, várias outras ações. Isso acontece muito. Agora, por exemplo, a gente está no mês da conscientização do Outubro Rosa, por conta de depressão. E aí já me ligou hoje uma pessoa falando assim, pô, quer participar com a gente, dar umas flores cor-de-rosa para a gente distribuir em frente ao Clube de Regatas do Flamengo para conscientizar sobre que a depressão é um problema sério? E eu falei, conta comigo, pode contar. E é o que eu costumo fazer. Pô, que legal. Alvinho da Camélia é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. Você já se inscreveu no canal? Vá lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber as próximas atrações. Segunda-feira, 5 da tarde, tem Segundona, a resenha do Garotinho. Agora preste atenção a esse recado da Mil, o melhor plano do Brasil. Hoje eu tenho um recado para você, empresário. Sabia que um bom plano de saúde é o benefício que os funcionários mais valorizam e que esse é o maior custo para a sua empresa? Por isso, é importante pesquisar bem o plano de saúde que você vai contratar. A Mil tem 47 anos de história e quase 6 milhões de clientes, cuidando de mais de 300 mil empresas de um jeito que nenhuma seguradora consegue. Porque a Mil nasceu para cuidar
e tem a maior e melhor rede de médicos, laboratórios e hospitais do país. E o mais importante, a Amil tem um modelo de gestão que garante o melhor controle do custo médico. E isso possibilita reajustes bem menores na hora da renovação do seu contrato. Então, meu amigo, aqui vai um desafio. Não contrate ou renove o plano da sua empresa sem consultar a Amil. Compare. Tenho certeza que você vai escolher a Amil, o melhor plano de saúde do Brasil. E tem filminho na telinha. O plano de saúde é o benefício que os funcionários mais valorizam e é o maior custo para o empresário. Por isso é importante pesquisar bem. A Amil tem o melhor controle do custo médico, possibilitando reajustes bem menores. E cuida de um jeito que nenhuma seguradora consegue. Não é à toa que mais de 300 mil empresas escolheram a Amil. Então aqui vai um desafio. Não contrate ou renove o seu plano sem consultar a Amil. Quem compara escolhe o melhor plano do Brasil. A gente selecionou um monte de fotos aqui, e o Ariel vai me ajudar para colocar e você identificar. Esse é o Álvaro, era uma boa pinta, hein, cara? No meio das flores, aí já ele estava bem maduro e tal. Mas olha, flores lindas a camélia tem. E continua tendo, né? Outra foto. Aí o Álvaro revendo. É na camélia esse painel de fotografias? Essa galeria de fotos é lá, vale a pena ir. Quem for no centro da cidade, lá na Rua do Rosário, Box 8, vai ver lá as fotos, tem cada foto aí incrível mesmo de muitas histórias aí do Rio de Janeiro. E ele tem boa memória, ele vai relembrando tudo. Pode rodar. Aí, com carango aí, o Chevrolet de 1900 antigamente. Olha lá, 1927. Camélia Flores. Essa aí já é em frente realmente ao Box 8. É né? original mesmo. E o Foi Álvaro, a primeira. O Álvaro era boa pinta mesmo. Era boa pinta. Isso aí deve ser mais ou menos em 1970, 65, 70, mais ou menos. Foi a época que a gente se conheceu. Exatamente nesse período que... Aí com a Xuxa, que o Pelé namorou e o Álvaro conhecia bem. O Álvaro era muito amigo do Pelé, né? Muito amigo, muito amigo. E a história eu lembro bem que ele contava que levou umas amigas lá na concentração da seleção, parece que era nas Paineiras. E aí ele levou, e realmente eram amigos. Ele sempre frisou muito que naquela época era muito diferente, era muito difícil ter uma conquista. Ele ficava conversando um tempão, mandava flores, até conseguir era complicado. E aí ele levou umas amigas e aí foi na concentração quando o Pelé tinha 18 anos. E aí o Pelé falou assim: que é aquele camarada ali que tá cheio de mulheres? Aí chegou e... Posso ter teu amigo? Posso conversar? Posso bater um papinho? Aí ele apresentou lá e desde aquilo ficaram muito amigos. Muito amigo. Toda vez que o Pelé vinha ao Rio, procurava o Álvaro. Outra aí, Ariel. Juntos. Vamos lá. Aí com o Zico, olha o Álvaro aí, garotão. E o Zico tinha 15 anos aí, eu lembro que ele sempre me falou isso. E meu pai era muito amigo do pai do Zico. Muito amigo dos pais do Zico. Eu acho que fazia um aniversário no mesmo dia. Pode ser, pode ser. Olha, o Zico bem baguei. Com o Zagallo. Esse dia eu lembro bem. Zagallo foi lá visitar, depois a gente comeu um galetinho ali, bunda de fora que tinha ali pertinho. Um galetinho na brasa. Esse dia eu lembro bem. Zagallo foi vizinho ali na Barra há muito tempo. No Atlântico Sul, no Atlântico, né? Muitos amigos. Aí, você, Apolinho e o Álvaro... Deve ter sido num aniversário, Não, talvez. foi na festa de encerramento do Campeonato Carioca. Ah, tá. Foi ali no Hyatt. Foi, eu tava lá. Aqui, Xuxa, esse é você, né? É meu aniversário. Álvaro Henrique comemora 2 aninhos. 2 aninhos, pô. Eles lá em casa, comigo, no colo. Você assistiu o show da Xuxa sempre? Assistia. Eu até cheguei a no início, entrar um pouco na televisão, fazer umas propagandas e... Você é um bebê bonito, cara. E participava. Fiz até uma novela na extinta TV Manchete, era a novela Antônio Maria. Mas aí depois eles acharam que estava atrapalhando um pouco a escola e me cortaram. Outro mais. Pelé e Álvaro da Camélia. Isso foi 50 anos do meu pai.
Foi aniversário de 50 anos do Pelé, foi muita gente O Pelé é bacana de nesse- 1940, teu Então, pai é meu de pai de 41. 41, é. É, Pelé tinha 51. é. Aí Álvaro da Camélia com o Alvinho brindando. Isso aí foi um dia dos pais lá no Fratelli. Fratélia, né? Foi um dia dos pais. Papai sempre quis muito, fez questão sempre de reunir a família, todas as datas. Esse era um... A Xuxa aí já estava. Isso aí foi no dia que ela foi pra Record. É? É. Ah, Que aí a gente foi lá abraçá-la, foi no dia que ela foi pra Record, foi muito bacana. Ela ficou muito feliz em ver meu pai. Pô. Tinha uma segurança lá grande, ele falou, não, eu queria dar um abraço da Xuxa. Aí o segurança falou assim, não, mas não pode, não tem como, que tá proibido qualquer entrada. Ele falou, então foi o seguinte, você fala lá que é o Álvaro da Camélia, e aí se não puder eu volto logo. Aí ela veio correndo, Álvaro, você faz parte da minha história. Poxa, foi muito carinhosa com meu pai. é bom lembrar que o primeiro comercial que a Xuxa fez foi de Francisco Xavier Imóveis e foi exatamente intermediado pelo Álvaro da Camélia. Sabia dessa história? Eu sabia. Meu pai conversava muito. Ele falou, na época o Pelé ajudou também, pediu. E namorado. Como meu pai... Pelé gravava os comerciais. Aí, como meu pai botou o Pelé para gravar para o Xavier a preço de banana, foi baratíssimo, o preço do preço que o Pelé deveria cobrar. Aí, quando ele falou, Xavier, o mínimo que você pode fazer é botar ela para trabalhar. E imediatamente ele atendeu o pedido. E aí, logo depois também, ela conseguiu e teve o programa na Manchete e foi embora porque ela realmente é uma iluminada, né? É verdade. Foi o mérito total dela. E, para quem não sabe, os mais jovens, Francisco Xavier era o maior empresa imobiliária do Rio de Janeiro. Era muito maior que Júlio Bogoricim, que Sérgio Dourado, e empreendimentos principalmente na Zona Norte, começando pela Leopoldina, e depois expandiu de uma tal forma, veio para a Zona Sul, e um cara também que a gente fez amizade, e ele sempre foi fiel a essa amizade com o Álvaro da Camélia. É um negócio que Francisco Xavier Imóvel. Agora, o Álvaro sempre foi muito querido na cidade do Rio de Janeiro. Como é que ele lidava com esse carinho do público, Alvinho? Ele lidava muito bem, ele sabia se comunicar de uma forma assim, desenvolveu isso de uma forma muito natural. Meu pai não foi um homem de muito estudo, estudou pouco, mas ele tinha uma eloquência, uma habilidade para tocar o coração das pessoas de uma forma muito especial. Isso era acho que até um dom divino que ele tinha. Agora, você falou que ele era de pouco estudo, mas tinha uma intuição muito forte. Essa do marketing que ele fez da Camélia é um negócio que não tem preço, cara. E ficou para o resto da vida. Até para a tua missão agora, seguir esse caminho, seguir essa trilha. Isso foi construído pelo Álvaro ao longo de mais de 50 anos. Verdade. Com amizades e tudo mais. Agora, o Álvaro chegou a entrar na política. Você está lembrado quando ele foi candidato? Pô, tô lembrado dele, porque acabou que o pessoal falava, pô, todo mundo conhece a Álvaro da Camélia, aí entrou nessa, mas tentou uma vez só e nunca mais quis saber, porque realmente política é complicado, porque você agrada uns, desagrada outros, e aí fica complicado, né? E você, como comerciante, eu acho que a melhor coisa é se manter lá no comércio quietinho, porque... Para poder atender todos os lados, exatamente, né? Exatamente. Eu, graças a Deus, eu tenho amigos de todos os lados e atendo todos eles. Que legal. Algum momento você foi cooptado aí para entrar para a política também, Alvinho? Fui sim. 2018, por exemplo, é porque a foto não está aqui, mas o Flávio Bolsonaro, que era meu vizinho, meu amigo... E naquele momento da onda do bolsonarismo muito grande, e ele me fez um convite junto com o Haroldo Mendonça, da Polícia Federal. Da polícia, amigo da gente. Haroldinho é meu amigo e irmão. E ia vir eu e o Haroldinho numa dobradinha. Haroldinho para federal e eu para estadual. Aí o Flávio foi lá em casa, conversou com meu pai sobre isso, sobre eu vir candidato, e eu estava bem inclinado a vir. Aliás, não é segredo para ninguém, aqui perto do quiosque do Naná, o Jair Bolsonaro saía da vivenda, né? O condomínio dele, ia para a praia lá bater papo com a galera, era comum fazer a rodinha, né? E aí o que acontece? O Flávio foi lá, conversamos, e
acabou que meu pai falou assim, aí ele já com essa sabedoria do tempo atrás que ele viveu, ele falou, então, o problema é você agora vendendo as suas flores, tendo seu restaurante, que você quer atender a todos, às vezes você vai deixar de atender outras pessoas por conta de estar de um lado ou do outro. A gente pode até ter as nossas convicções, mas como comerciante, para seguir a vida em frente, ia ficar meio complicado. Ele não apoiou. Eu estava muito inclinado a vir, porque realmente eu, mais jovem, muito empolgado, ainda mais com o apoio firme do Flávio, do Jair e tudo, e com o Haroldinho, com uma pessoa seríssima, eu estava muito empolgado, mas como meu pai achou que não deveria, e eu sempre segui os conselhos. A visão dele foi um negócio muito importante. E eu peguei, declinei disso e continuei com o meu trabalho. Eu hoje acho que foi a melhor coisa que eu fiz. É sim. Você levantou uma bola aí do Árabe Restaurantes, que você tem pertinho da Camélia. Como é que você consegue tocar um restaurante e uma floricultura ao mesmo tempo? Não, então, na verdade o Árabe tem um valor assim, estimativo muito grande para mim, porque como eu te falei, quando eu comecei a trabalhar no centro com 13 anos de idade, primeira coisa quando eu chegava do centro, já chegava com fome, que eu saía do colégio 12:30, chegava lá uma hora... Você estudava em que colégio? Estudava no Isa Prates, na Francisco Otaviano. Aí eu chegava ali por volta de 1h, meu pai me levava para almoçar, ou no Árabe ou no Caçarola. O Árabe se chamava Damasco e o Caçarola. Eu tinha um do lado do outro. Caçarola eu conseguia. Eu almocei algumas vezes Eu com almoçava sempre em um ou no outro. E aí o que aconteceu? Eu tenho um valor estimativo por esse restaurante porque eu adquiri eles depois da pandemia. Na pandemia o centro todo quebrou. São 2 restaurantes? Eu tenho 2 restaurantes ali perto da Camélia, o Árabe e o Caçarola. Hoje se chama Caçarolinha, que fica na Rua do Rosário 157, e o Árabe, que é na Rua do Rosário 148. Hoje ambos são meus. Mas eu só adquiri eles depois da pandemia, porque na pandemia o centro quebrou. Fechou tudo. E aí surgiu. E aí, quando eu vi que fechou, o garçom me procurou e eu decidi reabrir logo após a pandemia. E tem um valor realmente estimativo muito grande. Agora, sobre a questão de tocar ambos, hoje funciona da seguinte forma. O Dudu, meu irmão, é que toca a Camélia Flores e a parte do online, que é o principal. Então, o Dudu toca... A venda maior é online? A venda maior é online. É o site cameliaflores.com.br. Isso aí é o Dudu que toca. Eu, Alvinho da Camélia, eu cuido das decorações, dos camarotes da Sapucaí, que eu faço aquelas ornamentações. Relações públicas minha parte também. o forte da minha parte é o relações públicas. Eu faço decorações em residências, casamentos. O Álvaro fazia isso, fazia? A relações públicas do Álvaro é um negócio impressionante. Exatamente. Eu dou sequência a essas relações públicas. Essa linha dele, né? Agora, o online, cameliaflores.com.br, é o Dudu que dá sequência. Aí fica lá na Camélia Flores, na Rua do Rosário, box 8. Então, como o Dudu toca isso? Eu toco relações públicas com o pé nas costas, porque é igual vocês gravando rádio. igual é você, igual o Paulinho. Eu toco essa parte, adoro. Para mim é uma distração. Como meu pai falava sempre, você trabalhar com o que você gosta é a mesma coisa que você tá com fome e botarem um prato de bife com fritas. Você verdade. Nem sente que está trabalhando. Agora, qual foi o momento mais marcante que você viveu com seu pai, o Álvaro da Camélia, na Camélia Flores? Aquele mais marcante. Eu acho que o momento mais marcante... eu tenho certeza que o momento mais marcante da minha vida foi o período da pandemia. O período da pandemia foi um período que... Afetou o mercado? Não. Foi o período que a Camélia Flores vendeu muito, porque o pequeno fechou. O pequeno, que não tinha um site, que não tinha um comércio online, fechou. E aí só ficou funcionando quem tinha um online forte. E como a gente tinha um online forte há muito tempo, a nossa venda no online subiu muito. E o que aconteceu? Por que eu te digo que mais marcou? Porque naquele período do lockdown, teve o Dia das Mães, que foi durante o período do lockdown. E aí as mensagens que chegavam, e até eram as mensagens assim que eu não podia parar para ler, que se você fosse ler, você começava a chorar, porque todo mundo querendo ver o outro, ninguém podia ver ninguém, e foi um período realmente... a pandemia às vezes parece que foi há muito tempo atrás, mas foi há muito pouco tempo. E a gente, no início, parece que a gente aprendeu muita coisa com aquilo, mas
parece que a gente tem uma facilidade para esquecer também muito rápido. E a gente tem que sempre lembrar que foi um período assim, de muito aprendizado para a gente e foi um período muito emocionante trabalhar naquele período. Foi realmente cada mensagem que chegava que era pancada. Alvin da Camélia é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Desde 2004, a Reserva vem transformando a moda masculina no Brasil, única marca brasileira na lista das mais inovadoras do mundo, segundo a Fast Company. A Reserva combina estilo, tecnologia e impacto positivo, com certificações que comprovam esse compromisso. Hoje também está em campo, vestindo com orgulho 10 grandes times do futebol brasileiro. Com mais de 180 lojas e presença em todo o país, é só acessar e entrar. usereserva.com. Visite e veja de perto que está movimentando a moda masculina. Reserva. Pensou futebol, pensou reserva. Eu quero te oferecer, Alvin da Camélia, o livro Paixão pelo Rádio. No Gol 1000 do Pelé, eu era repórter e locutor da Rádio Globo e estava no gramado, Valdir Amaral transmitindo, 19 de novembro de 69. E no Gol 1000 do Romário, eu estava transmitindo da cabine de São Januário. Esse pequeno trecho, publicamos em 2009, está aqui a carreira do garotinho. Que bacana, para você obrigado. Reviver alguns momentos. Vou ler com muito carinho. Agora, sabia que eu tenho uma foto, no dia seguinte do Gol 1000 do Pelé, eu tenho uma foto do Pelé com o jornal aberto, o meu pai do lado... Teve uma festa no Canecão e o Jorge que teu Ben. pai foi participar. Um grande jantar no Canecão, nessa noite... Vai ver que essa foto é dessa festa. Pode ser. A manchete do jornal era Pelé milionário. Aí tava assim, o Pelé, meu pai e o Jorge Ben juntos. É isso mesmo. Agora, ele era um homem de muitas amizades na imprensa, na cultura de uma forma geral. Você poderia compartilhar alguma dessas relações especiais que ele manteve durante tantos anos? Foram dezenas e dezenas de relações, né? Principalmente na rádio. As amizades da rádio sempre foram muito sólidas, muito... Duradoura, né? E realmente não era uma coisa simplesmente comercial. A nossa relação, principalmente com a Rádio Tupi, é como se fosse parte da nossa família. Você pode ver que no velório do meu pai foram todos da Rádio Tupi e todos emocionados e um depoimento mais emocionado que o outro. Eu falei com o Rafa Penido, o Penido quase passou mal no dia que soube que meu pai morreu. O Cristiano Santos não foi trabalhar no dia seguinte. Então ele era um cara que conseguia construir essa... Todos nós, chocou. Construir essa relação com até pelo fato dele nos deixar, de repente, sem estar doente. Por exemplo, agora a gente vive um momento em que o Áureo Ameno, grande amigo nosso, profissional do mais alto nível do rádio, está vivendo num estado vegetativo há uns 2 meses no São Lucas, lá em Copacabana, lutando contra a vida, com 93 anos. É uma coisa que mais ou menos você está esperando. Mas aquela pancada foi forte. Eu fui até... Não podia deixar de ir. Eu fui na missa dos 90 anos da Rádio Tupi e cheguei lá na missa. O presidente Josemar logo me recebeu com muito carinho, pediu para eu sentar do lado dele. E realmente o carinho da rádio, principalmente com a gente, com a minha família toda, sempre foi um carinho muito grande. O Clóvis, o Belisário sempre foram muito próximos do meu pai. E amigos mesmo, irmãos, de se falar praticamente todo dia. E o Clóvis, quando apresentava o jornal do SBT, o meu pai mandava uma mensagem para ele e às vezes ele não respondia, eu não lia, aí meu pai daqui a pouco ligava, aí ligava para Carmen. Tem cada história com meu pai, com o Clóvis, muito engraçada. É mesmo. Mas é isso, dos amigos assim da televisão, que eu não convivia, mas que foram muito importantes para ele, com certeza foram, no início, o Ayrton Perligeiro, pai do Almoço com as Estrelas, que ele participava. Ele sempre falou que isso foi muito importante para ele. E ele botava os arranjos de flores na mesa que era servido o almoço. E ele sempre falou que os brindes eram maravilhosos, que davam sacolas boas de brinde. E o Jorge também, que eu chamo de tio, sou apaixonado pelo Perligeiro,
Também depois deu sequência ao programa do Jorge Perigeiro, sendo colaborando, né, com os arranjos de flores. Quando eu falo patrocinador, o Jorge morre de rir. O Jorge fala, pô, nunca vi um vintém. E aí, às vezes, as pessoas, quando falavam com a gente na rua, comigo, com meu pai, falavam assim... Álvaro da Camélia, o patrocinador do samba de primeira. Aí eu falava isso com o Perigeiro morria de rir. Agora, quais... E o Chacrinha também, ele foi jurado do Chacrinha, participava sempre do programa. Boa pinta pra caramba. Olha aqui, quais foram os valores do Álvaro da Camélia que você mais pretende preservar no dia a dia da vida, no dia a dia dos negócios? Falar do meu pai é difícil. Eu sei. Ainda mais nesse momento, né, garotinho? Mas a gente entende, porra, nós como amigos e irmãos de tantos anos, a gente sabe, eu vi o Álvaro toda semana, não via todo dia, mas todo sábado eu encontrava com o Álvaro, no quiosque, jogando a sueca, com o Neca, o Paulinho Correia, o seu Max do Mundial, que mora no mesmo condomínio que o Paulinho, que eu. Então, a gente convivia, por isso que a gente sente. O Álvaro sempre foi um cara muito alegre. Ele me mandava, eu estava transmitindo futebol, o Álvaro mandava mensagem de áudio. Aí eu respondi, Álvaro, eu não posso ouvir transmitindo. Eu posso te responder essa pergunta. Acho que um dos valores mais significativos marcante mesmo, que eu aprendi com meu pai, foi a consistência. Ele sempre teve esse costume que ele aprendeu com o pai dele, seu João, de ter hora para chegar no trabalho e não ter hora para sair. Disciplina. E ele sempre teve essa consistência, não por meses, não por 1 ou 2 anos, mas por décadas. Para a vida toda. Ele teve essa consistência de chegar cedo no trabalho e sempre acreditou que a gente só conquista as coisas através do trabalho. Essas promessas milagrosas que a gente vai acontecer alguma coisa do dia para a noite, foi uma coisa que ele nunca acreditou e sempre me ensinou também a não acreditar. Então, realmente, eu acho que uma grande lição de vida que ele me deu foi sempre um exemplo de um homem muito trabalhador. Eu tenho aquela visão dele lá, sempre dando exemplo para os funcionários através do trabalho. Ele não era o tipo do dono que ficava atrás da mesa só mandando. Ele pegava, limpava as cabeças de rosa, ficava limpando as rosas. E ele sempre... Eu acho que um dos ensinamentos muito marcantes dele é essa disciplina com o trabalho. E foi uma disciplina que ele passou muito bem, tanto para mim, quanto para o meu irmão Dudu, quanto para o meu irmão Flávio, que também dão sequência no ramo de flores. O Flávio tem uma floricultura chamada Tulipa, entendeu? No próprio Mercado das Flores? No próprio Mercado das Flores, que hoje está ele, lá meu sobrinho Renan, e sempre deu um exemplo para a gente muito grande através do trabalho, e a gente seguiu esse exemplo realmente. A gente, nós três, tanto o Dudu, quanto eu, quanto o Flávio, nós somos realmente muito bons na área de flores e aprendemos com ele. Foi o nosso maior professor, né? Alvin da Camélia, entrevistado de hoje aqui do Cheguei Podcast. E você também pode participar no chat do YouTube, mandando suas mensagens de flores para o nosso Alvinho da Camélia. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Agora a dica do Garotinho é especial para você que, assim como eu, gosta de viver a melhor idade com tranquilidade e segurança. Por isso quero falar do Capemisa Viva, o seu seguro porque a vida tem de melhor. O Capemisa Viva entende que cuidar de quem a gente ama não tem idade. Enquanto muitos seguros limitam a contratação bem antes, o Viva oferece coberturas para segurados de até 85 anos. Eu sou cliente Capemisa há muitos anos e sei bem a importância de contar com quem entende de proteção. Muita gente chega nessa fase da vida sendo o principal responsável pela renda da família, seja pela aposentadoria, seja ainda trabalhando. Por isso, pensar na proteção financeira de quem a gente ama não é só um objetivo, é uma necessidade.
O Capemisa Viva é mais segurança, mais proteção e mais tranquilidade para você e para quem você ama. Então não deixe para depois. Fale com seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, que fica no Le Monde, na Avenida das Américas 3500. Você chega de carro, entrega lá para os homens de preto, é o Rômulo, é o Leandro, é o Medeiros, é o Augusto, e lá de cima Iracema Pereira no Prime Park, monitorando tudo. Aí você pega o elevador, chega aqui no quarto andar, encontra o melhor estúdio, a melhor luz, 7 câmeras de alta fidelidade e aqui a melhor equipe. O Ariel, o Abner, o Luiz, o Marquinho coordenando tudo, o DVD fazendo os cortes e ainda o Beto Guimarães garantindo que você pode trazer a sua empresa para o AGR, que vai fazer o melhor podcast do Brasil. Gostou da estrutura aqui, Alvinho? Pô, adorei. De primeiro mundo mesmo. Adorei. A luz, a imagem, tudo de primeiro. E a segurança, E a gente né? fica à vontade, E a segurança, sabendo que o carro está guardadinho lá, os caras estão dando toda a segurança. Aqui é o top. E a Iracema lá em cima monitorando tudo. O Álvaro da Camélia tinha algum hábito, alguma mania, assim, curiosa no dia a dia? Eu não acredito que não tinha nenhuma mania curiosa, não. Ele era um cara, assim, de hábitos muito regulares. Ele tinha mais ou menos a agenda A dele. rotina, né? Agora, por exemplo, no final da vida dele, que ele estava trabalhando menos, ele tinha o hábito de ficar um pouquinho na piscina lendo livro. Ele estava gostando muito de ler o livro ultimamente da história da vida do Neca. O Neca tinha dado a ele estava gostando muito, estava sempre lendo uma novidade. Do Três Poderes? Aí ele lia e contava, ligava pro Neca, pô, adorei isso, adorei aquilo. E o Neca é parceiro da Sueca lá. E agora ele já ia engatar no livro do Antônio Carlos. Porque tá. lançou agora. Que lançou agora. Mas aí não deu tempo, eu vou ler o livro do Antônio Carlos. Pô, agora, ele chegou a te contar alguma história curiosa sobre o passado da cidade? Por exemplo, na escravatura, por que a camélia era uma flor simbólica? Não, ele contou essa história da camélia, realmente. Quem trouxe para ele fui eu, porque eu que me aprofundei nisso. Mas ele me contou muitas histórias engraçadas e curiosas. A gente conversava muito, né? Tem dezenas de histórias. Por exemplo, numa passagem que o Pelé estava no Rio, aí ele pegou o Pelé e o Pelé foi no carro com ele. Aí o Pelé falou assim, eu falei, pô, mas tu vai no carro comigo? Daqui a pouco vão estar me parando aí na rua por causa de você. Ele, não, eu vou abaixadinho aqui, Álvaro, ninguém vai ver. E ele ficou abaixadinho no banco do carona e daqui a pouco vem uns carros pretos buzinando, mandando parar. Aí o Pelé falou assim, Álvaro, deve ser por causa de você, porque por causa de mim não é, eu só estão vendo meu tupete. E aí era o governador Negrão de Lima que queria cumprimentar o Pelé. Então, ele tinha várias histórias, por exemplo, ele na casa da Elis Regina com o Pelé, e o Pelé gostava de tocar violão, e aí parece que o Pelé estava sentado tocando... Chegaram a gravar juntos. Tocando violão com a Elis Regina juntos. Agora, sobre a camélia, símbolo do abolicionismo, é uma história até que eu fui puxando, e cada vez que eu fui puxando, eu fui descobrindo mais detalhes. Tive até a felicidade de ser homenageado com a medalha antirracista pelo prêmio Ubuntu, da minha amiga Paula Tanga, que vai fazer agora em novembro no Pão de Açúcar, pelo 5º ano já. E é uma história muito bonita, porque em meados da década de 1880, começou a surgir esse movimento. Porque como os meios de comunicação eram muito escassos, o meio das pessoas poderem divulgar que eram a favor do fim da escravatura foi esse que eles encontraram. Quem era a favor do final da escravidão plantou um pé de camélia na porta de casa. Então, como tudo era casa antigamente, cada ano que passava, cada mês que passava, foi mais gente plantando pé de camélia na porta de casa. E na época da floração, os homens usavam uma camélia na lapela do paletó e a mulher usava no laço de cabelo, no chapéu. Então isso foi ganhando força ano após ano.
E chegou um momento que estava um alvoroço geral, todo mundo com pé de camélia, e não tinha como não assinar a Lei Áurea. E aí, em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, assinou no Alto Leblon, onde antes era um quilombo, e nessa ocasião ela recebeu um buquê de camélias de presente. Olha só. E aí, depois dessa... inclusive, o Mercado das Flores, quando foi fundado, começou o comércio ali em 1904. E logo depois que o Mercado das Flores foi fundado, um dos comerciantes que ficou com um dos boxes botou o nome de Camélia Flores em homenagem àquele período, que eram portugueses, tinha muitas pessoas que eram adeptos do abolicionismo, eram abolicionistas, né? E aí foi isso, a história da Camélia Flores. O seu João, quando comprou, já era Camélia Flores, já era Camélia Flores. Ele comprou em 1959, já era assim. Agora, ele chegou a contar histórias assim do passado da Camélia para você? Não, ele contou, por exemplo, que o Garrincha levava os passarinhos lá para ele ver, o Garrincha levava sempre passarinhos, adorava passarinho, o Garrincha, ele levava sempre lá na loja. Meu pai era muito amigo do Castor de Andrade. Todos nós. Ele fez uma amizade com o Castor, que eu lembro bem a história, porque ele me contou várias vezes. E aí, foi assim, a mãe do Castor, que me fugiu o nome agora, ela parava ali para ir na manicure. Ela que era bicheira de verdade. O Castor contava isso para nós. Não era o seu Eusébio, não. Era a mãe do Castor que era bicheira mesmo. Então, a mãe dele, ela parava o carro ali em frente à Camélia e meu pai comandava aqueles guardas todos ali na rua. E era um Mercedes azul marinho e ele falava, não, deixa parar aí o carro, não tem problema não. Ficava lá o motorista esperando e falava, pode parar aí à vontade. Aí deixava parar. E aí, quando ela ia embora na manicure, ele dava uma rosinha, ele sempre dava uma rosinha de presente. E ele não sabia que ela era a mãe do Castor. E aí, chegou um dia, o doutor Castor entrou lá na loja e falou com ele assim, eu queria falar com o Álvaro da Camélia. Quem é o Álvaro da Camélia? Aí ele falou, pô, será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque, pô, vai que ele mexeu com alguém que não devia. Ele, doutor, sou eu que posso ajudá-lo. Eu fiz alguma coisa? Ele, lembrei, o nome da mãe dele era Dona Carmen. Dona Carmen. Aí ele falou assim, não, eu vim aqui a pedido da minha mãe, a Dona Carmen. Você conhece a Dona Carmen? Ele, não, pelo nome eu não estou sabendo. Sabe o Mercedes azul marinho que para ali? Sei, sim, Dona Carmen, aquele Mercedes, sei. Então, ela é minha mãe. E ela falou que você sempre foi muito gentil, muito carinhoso com ela e intimou que eu viesse aqui para ser seu amigo. E aí, depois disso, eles ficaram muito amigos e ficaram muito próximos e ficou sendo o melhor cliente da loja. E aí, uma coisa interessante é que, como meu pai era muito ligado ao rádio, ao futebol, aos jogadores, o meu pai patrocinava um almoço uma vez por semana para os melhores jogadores da rodada. Sim. Todo mundo achava que o meu pai que bancava, mas quem bancava era o Castor. Aí ele fazia na Majórica, fazia mais à vontade, né? E isso ajudou muito a promover o meu pai a conhecer muita gente, porque ele fazia esses almoços, né? Histórias do Álvaro da Camélia no Rio de Janeiro contadas pelo Alvinho da Camélia. Agora eu tenho uma mensagem para você do Super Saudável Shopping. Entrou um QR Code na tela, né? Tudo agora é QR Code, né? Até cardápio de restaurante. Eu prefiro o cardápio impresso, mas alguns QR Codes são muito úteis para descobrir vantagens e promoções ótimas. Podem até mudar a nossa vida. É o caso desse QR Code. O code do Super Saudável Shop, que está na tela. Nele você encontra o melhor preço de produtos de qualidade para a saúde e bem-estar de modo geral. Para você que tem diabetes ou tem alguém na família que tem diabetes, o Super Saudável Shop é especialista no assunto e traz desde as tiras de glicose tradicionais até a tecnologia do Smart, com monitoramento contínuo via Bluetooth, 24 horas por dia, deixando você sempre seguro, seja a sua diabetes tipo 1 ou tipo 2. Enquanto você assiste o filme do Smart Mad Liveson, eu recomendo que você aponte seu celular para o QR Code. Entre no site e cuide da sua saúde. A diabetes é uma briga. É luta com docinho, pão francês, contra aquela dose a mais na sexta-feira. Luta contra a glicemia sobe quando despenca. É luta de dia, de noite, de madrugada. Até minha filha de 2 anos já entrou na luta. E sabe como resolve essa luta? É aqui, ó. No braço.
Monitore sua glicemia 24 horas automaticamente com a tecnologia Smart. Seja Smart. Cheguei podcast hoje entrevistando Alvinho da Camélia, seguindo a trajetória do pai, o grande Álvaro da Camélia, e contando história de vida, história de flores. Uma pergunta curiosa. A Camélia Flores vende rosas, vende tudo. Qual era a flor preferida do Álvaro? Eu acho que a flor preferida dele realmente era a camélia, porque tinha um valor muito estimativo para ele. Apesar de ser uma flor muito sensível... E é uma flor que não vende tanto quanto uma rosa, né? Não. Ela só dá a floração dela de junho até o finalzinho de agosto. Ah, é? Mas eu acho que por conta de ter sido a flor que fez parte do começo dele, é realmente uma flor que tinha um significado muito especial para ele. Agora, fora a camélia, com certeza as orquídeas. As orquídeas são belíssimas, né? duram muito. E duradouras, né? As orquídeas são belíssimas. É. Agora, ele já comentou qual arranjo, o trabalho foi o mais especial que ele fez em toda a trajetória? Ele já comentou de alguns trabalhos muito grandes que ele fez. Um foi de um cliente que mandou enfeitar a casa toda, mandou enfeitar a casa como se fosse para um casamento, e na verdade era só o aniversário da esposa. Isso aconteceu, isso eu lembro dele ter comentado. Um outro foi até para o Castor de Andrade, para o aniversário de 15 anos do filho dele. Paulinho. Foi no clube do Botafogo. E eu lembro que ele falou que o Castor manda botar flor em tudo que é lugar. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. E não perguntava preço de nada. Depois ele ficou com medo de mandar a conta. Mas ficou com medo de nada, que ele nunca perguntou preço de nada. Mas aí um outro trabalho muito grande que ele fez, eu lembro que foi esse. E os camarotes... Hoje, claro que os camarotes da Sapucaí, antigamente, não tinham o glamour que tem hoje, não eram do tamanho que tem hoje. Não eram decorados também? Não eram tão decorados. Hoje realmente ficou um negócio de primeiro mundo. Acho que não tem nada igual no mundo, igual a Marquês de Sapucaí. É um negócio E o carnaval ainda pede o camarote flores de decoração? Pede. Eu tenho a alegria, a felicidade já de trabalhar decorando esses camarotes há mais de 20 anos. Então eu já participo de vários camarotes na Sapucaí, como... Fiz muitos anos o nosso camarote, da Carol Sampaio, e hoje faço o Arpoador, faço o novo agora do Álvaro Garneiro, o Café de la Musique. Então os camarotes realmente eles são uma atração à parte. E cada vez eles querem fazer um ano mais lindo do que o outro. Ano passado no camarote Alma, Café de la Musique, eu botei mais de 1000 plantas. Mais de 1000 plantas. E uma coisa é mais linda do que a outra. E jardim vertical é realmente... E além do público do Rio de Janeiro, a gente recebe do Brasil e do mundo. Vem realmente turistas do mundo todo para o carnaval. É uma coisa que a gente sabe que é muito boa para a nossa cidade, né? Quando você anuncia assim, olha, Camélia Flores manda flores para qualquer lugar do mundo, como é que é feita essa operação? É o seguinte, eu sou afiliado a um sistema que a gente é conectado às principais floriculturas do mundo, pessoas de credibilidade. É como se eu, em Tóquio, tivesse uma floricultura da mesma credibilidade que você sabe que comprando comigo que você vai receber, que eu vou entregar. Então esse sistema se chama FTD. E funciona? Funciona. Eu sou afiliado às principais floriculturas do mundo, então quando alguém me pede flores, eu vendo muitas flores para fora. Eu atendo o Comitê Olímpico Brasileiro, CBF, que às vezes tem que mandar alguma coisa lá fora, até mesmo a Presidência da República. E aí, quando tem que mandar um agradecimento para alguém, não há melhor do que mandar com flores. É verdade. E aí, como eu sou afiliado a esse sistema das principais floriculturas, com certeza vai chegar lá, em qualquer lugar do mundo, um arranjo de flores bonito, e vai ser entregue, e não vai ter erro. Então, quem precisar mandar flores para fora, pode me procurar, que com certeza vai chegar uma coisa linda lá e dá tudo certo. Que legal. Para pedir flores para o Alvinho da Camélia, qual é a mensagem? Para pedir flores no Alvinho da Camélia é 99901-1110. 99901-1110. É só pedir pelo WhatsApp. Esse é o canal mais fácil, que a gente tem um atendimento mais
correto de saber realmente o que a pessoa quer, né? Agora, quem quiser achar no Instagram é Alvinho da Camélia ou Alvinho da Camélia Decorações, um ou outro. Ou Alvinho da Camélia ou Alvinho da Camélia Decorações. Agora eu quero um recado para você. Alô, galera que adora um bom drink, QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. Com a QN na mão, é golão, golão, golão. É ou não é, Walter Ribas Júnior? Aí a bananinha entra. A galera que curte uma festa, bananinha mineira, docinha na boca, forte do jeito que ninguém esquece. Bananinha mineira, a dose certa de diversão. Charles Menezes na Super Giro, tá lembrando, checkmate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Checkmate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. E o Luciano Araújo, não esquece não, Saif é a bola da limpeza, subindo para o norte fluminense, driblando as manchas e avançando para a Serra Azul, marcando um golão, 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 deixando a nossa cidade cada vez mais maravilhosa. Saif, mais economia para sua vida. E o Alvinho da Camélia vai receber todos esses brindes aqui no Cheguei Podcast. Obrigado. Vai curtir aí da Saif e também da Super Giro do meu amigo Charles Menezes. Ping-pong final, Alvinho. Um orgulho. Hã? Um orgulho. Um orgulho ter o nome do seu pai. Eu sempre falo isso. Ser o diminutivo de algo tão grande quanto o Álvaro da Camélia, para mim é uma honra muito grande. E eu tenho um orgulho muito grande de dar sequência a esse nome. Foi um pedido que ele sempre me fez. E dar sequência a esse nome, para mim, é um orgulho muito grande. Que legal. Um arrependimento. Um arrependimento? Talvez não ter viajado mais. Eu acho que eu comecei a trabalhar muito novo, casei muito novo. Eu já tenho o Matheus, que tem 22 anos, e eu sempre dediquei a vida muito ao trabalho. Por exemplo, eu tinha muita vontade de conhecer Portugal. Nunca fui, nunca nem fui na Europa. Eu tenho um arrependimento de ainda não ter conhecido, mas é um arrependimento que pode ser facilmente consertado. Lógico. Eu dá tempo. Já vou começar a fazer isso. Um sonho que você realizou com seu pai? Um sonho que eu realizei com meu pai? Viajar com ele. Eu fiz uma viagem com ele e foi muito difícil, que ele também era muito difícil de viajar. A gente fazia sempre viagens curtinhas e voltava logo para trabalhar. Mas eu, quando fui numa viagem com ele, fui eu, ele e um grande amigo dele, o Zequinha. Aí nós fomos para Las Vegas. E o meu pai, ele sempre, o que me marcou muito foi que ele sempre via na TV, no Faustão, um show de mágica no Faustão, e ele ficava louco. Olha como é que o cara fez, ele ficava louco. E aí um sonho que eu realizei com ele foi ir no show do David Copperfield de Las Vegas. No cassino. E o David Copperfield fez um carro desaparecer na frente dele, na frente dele ao vivo. E por uma coincidência do destino, ele fez uma rosa surgir na mão, na frente do meu pai. Então foi realmente um momento mágico que eu vivi com ele. Que bacana. Ele e o José Carneiro, Zequinha. Popular Zeca Serrote. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado foi... Eu não digo que é um sonho, mas... talvez um sonho pequeno, como digo, é ir a Portugal. Uma coisa que eu pensava muito quando era mais jovem era casar na igreja, que eu nunca casei nem na igreja, nem no papel, eu nunca casei. Era um sonho que eu tinha antigamente. Eu acho que esses dois... Ir para Portugal, por exemplo, é um sonho não realizado que eu pretendo realizar em breve. Tem tempo. O dia mais inesquecível da vida do Alvinho. Sem dúvida, foi o dia que meu filho nasceu. O dia que meu filho nasceu foi o dia mais inesquecível. O Dudu já está com quantos anos? O Matheus. Matheus vai fazer 22 agora, dia 12 de outubro. Vai se formar em economia no que vem. É um menino que me dá muito orgulho. E sem dúvida, o dia que ele nasceu foi o dia mais emocionante da minha vida, a nível de emoção positiva, e o outro dia mais marcante da minha vida foi o dia da morte do meu pai, sem dúvida, até porque circunstâncias eu que encontrei ele. Então, com certeza, esses foram os dias mais marcantes da minha vida até hoje. Para terminar, definir
Álvaro da Camélia e uma frase. Definir Álvaro da Camélia em uma frase é difícil, mas posso dizer que na vida nada se conquista sem muita luta, muita garra, muito trabalho. Eu acho que a frase que define bem meu pai é essa. Alvinho, Álvaro lá em cima deve estar feliz da vida em saber que o legado que ele deixou vai ser seguido com muita felicidade e com muito acerto através do Alvinho. Obrigado, Zé. Muito obrigado mesmo por estar dando todo esse apoio, todo esse carinho para mim, para minha família. E quero realmente agradecer e com certeza eu vou fazer isso. Vou dar sequência com muita fé e muita alegria, que é como ele quer que a gente esteja. É verdade. A gente tem que seguir a vida agora com alegria e sempre nos momentos bons estar pensando nele e tocando o barco. Pensou em flores? Pensou no Alvinho da Camélia. Segunda-feira, segundona, um ótimo final de semana para você. Cheguei!